A Droga da Obediência. Um grupo de jovens enfrenta o mais diabólico dos crimes. Num clima de muito mistério e suspense, 5 estudantes, os caras, enfrentam uma macabra trama internacional. O sinistro Dr. QI pretende subjugar a humanidade aos seus desígnios através de uma perigosa droga que está sendo testada em alunos dos melhores colégios de São Paulo. Jana livrando. Oiê, meu nome é Janaína Oliveira e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o livro A Droga da Obediência, do autor Pedro Bandeira, que é o primeiro volume da série Os Caras, que é composta de 6 livros até agora. Os livros são publicados pela editora Moderna e este meu volume aqui é de 1992 e eu comprei num sebo e paguei R$7 por ele. Antes de falar sobre a obra em si, vamos conversar um pouquinho sobre o autor do livro. Pedro Bandeira nasceu no dia 9 de março de 1942, em Santos, no estado de São Paulo. Foi ator, jornalista, publicitário e escreve livros desde 1982, sendo um dos grandes nomes da literatura infanto-juvenil no Brasil. Um fato interessante é que A Droga da Obediência e, consequentemente, todos os livros da série Os Caras nasceram devido a uma crise de enxaqueca do autor. Essas crises eram muito violentas e aconteciam durante a madrugada. Foi num desses períodos de crise que o autor começou a refletir sobre a dor em si, sobre o controle dela, o controle da mente e o controle da vontade. Pensou também o que aconteceria se a humanidade fosse controlada por uma droga, e se isso seria apenas ficção, ou talvez algo que viria a acontecer no futuro, ou que já estivesse acontecendo, que é um assunto amplamente discutido hoje em dia, o que torna o livro mais do que super atemporal. Sobre o livro, o autor cita algo muito interessante, dizendo o seguinte, que não é importante gostar do livro ou concordar com ele, e sim pensar sobre o assunto que é tratado no mesmo. Enfim, o livro A Droga da Obediência, como eu já disse anteriormente, é o primeiro livro da série Os Caras, o avesso dos coroas, o contrário dos caras. Este é um grupo de adolescentes formados por Miguel, Crânio, Calu e Magri, inicialmente, que formam uma organização secreta para investigar qualquer crime possível. Eles se conheceram e estudam num colégio para jovens da elite da sociedade de São Paulo, onde toda a história é ambientada. Este colégio é diferente, porque nele os alunos é que estabelecem as próprias regras junto com o conselho escolar. E todo esse processo é encabeçado pelo diretor Cardoso, tornando o colégio um exemplo e referência para todos os outros. A história se inicia de fato quando uma reunião emergencial é convocada por um aluno que não faz parte dos caras, mas que aparentemente sabe tudo sobre eles e exige ser colocado no mesmo, para que juntos possam investigar algo muito estranho que está acontecendo, pois vários alunos de outras escolas renomeadas de São Paulo estão desaparecendo misteriosamente. E tudo indica que o que quer que esteja provocando esse sumiço se encaminha diretamente para o colégio elite, que é onde os jovens estudam. O nome do aluno que convocou a reunião emergencial é Chumbinho, e ele é o mais novo dos caras, que mesmo totalmente contrariados, o aceitam no grupo, mas combinam de distraí-lo com algo à toa e investigar somente entre eles, até que tenham tempo de mudar todos os códigos e convencer o menino a não querer fazer parte do grupo. Só que para isso, eles pedem que o Chumbinho fique na cola de um aluno chamado Bronca. Mas o que eles não sabiam é que estavam jogando o menino no olho do furacão. E junto com o Bronca, ele desaparece. Todo esse é o enredo inicial da história. É aí que as coisas começam a acontecer. Quando eles descobrem o desaparecimento dos mesmos, os caras entram em ação para tentar descobrir o que está havendo. Tudo isso com a preocupação crescente em Chumbinho, até porque eles se sentem totalmente responsáveis pelo desaparecimento do menino. Só que o que eles não imaginavam é que estavam se envolvendo numa trama super macabra, que envolve uma gangue internacional que está sob o comando do terrível Dr. QI, que tenta a todo custo subjugar a humanidade sob seus desígnios através da droga da obediência. Sem dar spoilers, esse é o enredo principal da história, que é muito envolvente. E um fato interessante é que cada um dos livros tem como foco principal um personagem específico do grupo Caras. No primeiro livro, o personagem principal é o Chumbinho. Este livro é bem curtinho, ele tem 140 páginas e a leitura dele flui muito rapidamente, porque a escrita do autor é muito gostosa
e você realmente não vê o tempo passando. É aquele tipo de livro que você lê numa tacada só. Eu li esse livro pela primeira vez há muitos anos atrás e até hoje ele continua super atemporal e me faz sempre refletir sobre os rumos que a nossa sociedade está tomando. E a grande pergunta do autor é se esta droga que está tomando a autonomia da vida dos jovens é apenas ficção. E como todo mundo pode acompanhar no dia a dia, não é uma história de ficção, é muito real. E eu acredito que todos os jovens devem ser constantemente alertados sobre tudo que se relaciona à mesma. E algo que é muito interessante sobre o livro também é que o autor nos faz refletir a todo momento e também pergunta quem são os responsáveis, quem é o grande culpado e o que podemos fazer para mudar toda essa história. O livro é escrito de uma forma bem simples, mas ele é completamente marcante, tanto pelo assunto quanto pelos personagens. É aquele tipo de história que você vai criando um apego. E algo que me atraiu desde a primeira vez que eu li é que os adolescentes são retratados de uma forma bem realista. Enfim, este é um livro que eu mais do que recomendo. E mais um fato super interessante sobre o livro é que você pode ler qualquer um dos livros da série que você vai entender a história. Mas é claro que se você ler cronologicamente, você vai ter um aprofundamento melhor sobre cada um dos personagens. E essa série como um todo é um dos grandes responsáveis do meu amor pelos livros. E eu acredito que isso é algo muito importante, você incentivar os jovens a lerem. Eu tive esse incentivo, eu conheci os livros na escola e eles realmente mudaram a minha perspectiva sobre vários assuntos relevantes da minha vida. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a ler essa série pelo terceiro livro, que se chama Anjo da Morte, e só depois de alguns anos é que eu consegui completar toda a coleção. Mas ainda falta o sexto livro, que foi lançado recentemente e eu infelizmente não tenho. Enfim, essa foi uma breve conversa sobre o sensacional livro A Droga da Obediência, do Pedro Bandeira, ressaltando que eu vou falar sobre todos os livros da série que eu tenho, e vou criar uma playlist aqui no canal sobre eles. Então, se você tem curiosidade sobre os outros volumes, aguardem os próximos capítulos da história. Muito obrigada por assistir, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí. Tchau!